Fala aí, moçada! Seja muito bem-vindo à quarta aula do curso de análise combinatória do Tio Linha. O tema da aula de hoje é permutações com repetição, com elementos repetidos. Moçada, vamos aprender matemática com o Tio Linha? Gosta do meu jeito de explicar? Tudo bem explicadinho? Então vem comigo! E aí, moçada, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula de análise combinatória. Você que está estudando com ninguém mais, ninguém menos do que o Tio Linha, que sou eu. Você já viu permutações, arranjos e combinações simples, ok? Que são os três problemas mais básicos da análise combinatória, cujas soluções a gente usa como modelo para pensar nas soluções de problemas específicos, com mais restrições, como acontecem aí nos vestibulares. Então, muito bem, moçada. Qual que é o nosso próximo passo agora? Nosso próximo passo é estudar permutação com repetição. Aqui nós vamos usar um truque parecido com o que a gente usou para calcular as combinações simples. Vamos recapitular. Como é que a gente calculou as combinações simples? A gente não sabia calcular quantas elas eram, né? Quantos subconjuntos de P elementos um conjunto de N distintos tem. A gente não sabia, mas a gente sabia fazer um paralelo entre as combinações e os arranjos. A gente sabia exatamente para cada combinação quantos arranjos eu tinha. E eu sabendo calcular os arranjos, porque é o esquema da árvore que vem lá das permutações, a gente fazia aquela ponte. Então a gente achou as combinações através dos arranjos. As combinações de NPAP são os arranjos de NPAP divididos por P fatorial. Muito bem, moçada, aqui nós vamos fazer algo parecido. Nós não sabemos exatamente calcular as permutações com repetição, mas nós sabemos calcular outra coisa e nós sabemos a relação entre essa outra coisa e o que a gente quer. Então é um atalho que a gente vai usar aí para calcular. Qual que é o problema cuja solução é a permutação com repetição? De quantos modos podemos ordenar n elementos? Permutação, né? Você tem n elementos, você quer permutá-los embaralhados, né? Ver quantas ordens diferentes você pode formar com aquilo ali. Porém, agora, sendo alfa deles iguais entre si, outros beta deles iguais entre si, etc. Este aqui, pessoal, é o típico problema dos anagramas. Cai muito em concurso e em vestibular também. Quantos anagramas tem a palavra matemática? Quantos anagramas tem a palavra não sei o quê? Tá bom? E aí você vai ver, na palavra existem letras repetidas. Isso aí é muito comum de cair. Então vamos lá. Eu tenho n elementos ao todo, que seriam n letras. Pensando no caso do anagrama, que é o mais comum de cair. Eu tenho n letras, eu quero saber de quantas formas eu posso ordenar essas letras. Porém, alfa delas são iguais. Então, por exemplo, na palavra banana, vamos dar um exemplo aqui. Eu fiz a explicação para a palavra Ana, que ela é mais curtinha, mas só para vocês entenderem o que são esses alfa e betas aqui, ó. Vamos pensar na palavra banana. Ela é uma palavra de 6 letras, perfeito? Então, 6 seria o que eu estou chamando aqui no problema genérico de n é igual a 6. Eu tenho 6 letras, são n elementos que eu quero ordenar. Tudo bem? São os anagramas da palavra banana, são anagramas de 6 letras. Eu tenho essas 6 letras, eu quero embaralhar elas. Porém, alfa delas são iguais entre si. Então eu identifico um grupo de elementos iguais com alfa elementos. Qual grupo que a gente poderia observar aqui? Eu acho que o primeiro que salta aos olhos é a letra A, que ela aparece 3 vezes. Então a gente teria aqui um alfa igual a 3. E no caso da palavra banana, a gente ainda tem um outro grupo de letras iguais, que é a letra N, ela aparece 2 vezes. Então a gente ainda teria aqui um beta igual a 2. Aí seria essa formulinha de baixo aqui. E assim por diante, tá? Por isso que eu falei aqui, ó, etc. Eu botei o etc aqui embaixo, porque eu poderia ter um terceiro grupo com gama, elementos iguais entre si e assim por diante, tá bom? O raciocínio ele é análogo, independente de quantos grupos de elementos iguais a gente tiver. Ó, nesse caso aqui, para a gente já usar a resposta ali, quantos anagramas tem a palavra banana? Bom, em princípio, 6 fatorial, que são 6 letras. Estou embaralhando, mas eu tenho um grupo de 3 repetidas, então eu preciso dividir por 3 fatorial. E eu tenho um outro grupo com 2 repetidas, que é a letra N, então eu vou dividir por 2 fatorial também. Tá bom? Nesse caso aqui dá 6 vezes 5 vezes 4, aí o 3 fatorial já cortei aqui, 2 fatorial é 2, vai dar um total aqui de 60 anagramas. Então se a gente pegar as 6 fichinhas, uma com a letra B, 2 fichinhas com a letra N,
e 3 fichinhas com a letra A e ficar embaralhando de todas as formas possíveis, a gente vai conseguir 60 palavras, 60 anagramas. Moçada, interrompendo rapidinho a aula aqui para pedir para você se inscrever no canal, rebolar um like aí nesse vídeo, compartilhar com seus amigos. Se você estiver no Facebook, segue a minha página, beleza? Manda para seus amigos, faz um cartaz, bota na frente da tua casa e me manda um pix, beleza? Muito bem, moçada. Da onde vem essa história de dividir por alfa fatorial, por alfa fatorial, beta fatorial? Aqui, o que eu escrevi aqui é o seguinte, ó, se eu tiver apenas um grupo de letras repetidas, com alfa letras repetidas, a resposta fica n fatorial sobre alfa fatorial. Se eu tiver 2 grupos, um deles com alfa e o outro com beta, que nem foi o exemplo que eu dei, fica n fatorial dividido por alfa fatorial, beta fatorial. Se eu tivesse 3 grupos, eu teria aqui o gama fatorial no denominador e assim por diante. É assim que eu calculo os anagramas com repetição. Bom, aí que tá, né? Essa formulinha você encontra em qualquer lugar, né, pessoal? Se você está assistindo a aula com o tio Linha aqui, é porque você quer saber por quê. Eu parto do pressuposto que os meus alunos estão interessados em entender por que as coisas são calculadas desse jeito. Muito bem, aí vamos ver o seguinte, olha só. Aqui eu estou listando, aí vamos pensar num problema mais simples do que o banana, que seria Ana. Ó, anagramas de Ana. Olha só. Quantos anagramas tem a palavra Ana? Bom, em princípio eu não sei. Um deles seria A-A-N, o outro anagrama seria a própria palavra Ana, outro seria N-A-A. Eu não sei se tem mais aqui, né? Listei 3 aqui, mas eu não sei se tem mais. Eu sei contar? Não. Mas, aí vem o truque, que inclusive justifica a conta do jeito que é feita. Vamos supor, nós vamos para um mundo paralelo aqui, nós vamos sair dos anagramas da palavra Ana, e nós vamos para um mundo paralelo onde as letras repetidas vão ser consideradas diferentes. Então eu chamei de um A índice 1 e um A índice 2. É o primeiro A e o segundo A, em que nesse universo aqui da direita eles vão ser considerados como diferentes, são letras diferentes. E aí eu percebo o seguinte, ó, bom, se eu considerar no universo paralelo, então fictício, auxiliar, se nesse universo auxiliar eu considerar os As como sendo diferentes entre si e fizer uma marcação para saber qual que é um, qual que é outro, né, A1, A2, por exemplo, aí quantos anagramas que eu tenho? Bom, aí é a permutação de 3 elementos distintos, aí é 3 fatorial, esse eu sei fazer. Seriam 6 anagramas se as letras As fossem diferentes. Seriam 3 elementos distintos, perfeito? E aí, eu vou agrupando essas permutações de 3 elementos distintos, eu vou agrupando elas onde os As aparecem nas mesmas posições, qualquer um dos As. Então eu vou agrupar o A1, A2, AN com o A2, A1, AN. Nesse universo onde os As são diferentes, nós estamos diante de permutações diferentes. Mas em ambas, eu tenho letras As aparecendo nas mesmas posições, que é a primeira e a segunda. Eu vou agrupar elas aqui. Ah, então elas vão... Aí eu volto para o mundo onde os As são iguais, elas correspondem ao anagrama AAN. Eu vou pegar aqui o A1N A2 e o A2N A1, que são 2 permutações distintas no mundo das 3 fatorial aqui, e eu vou agrupá-las. Por quê? Porque eu tenho As nos mesmos lugares. É algum dos As, N, um outro de um A, um outro A. A2, N, A. Vou agrupar, eles correspondem ao anagrama Ana. Entenderam? Eu vou fazer um paralelo. Beleza? Nesse exemplo, cada anagrama, então, no mundo onde os As são iguais, corresponde a exatamente 2 anagramas nesse mundo onde os As são diferentes. E por que 2? Porque é o 2 fatorial. Para cada anagrama da palavra Ana, vamos pegar o NAA, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, N e 2 posições para a letra A. De quantas formas diferentes eu posso encaixar o A1 e o A2 nessas posições? Não é A1, A2, A2, A1, não é 2 fatorial, não são as formas de permutar esses caras daqui. E isso vai acontecer para todos os anagramas, né? O anagrama Ana, então tem um espaço para um A, um N, um espaço para o A. De quantas formas diferentes eu posso encaixar esse cara daqui, esse A1 e A2 aqui? Também, assim como no outro caso, de 2 fatorial, formas diferentes, entenderam? Então, eu vou agrupando esses daqui de 2 fatorial em 2 fatorial para obter os meus anagramas no universo ali onde as letras são iguais. Entenderam? Então, como eu tenho 2, que é 2 fatorial, né? Como eu tenho duas permutações diferentes para cada anagrama e eu tenho um total de 3 fatorial
permutações, quantos anagramas eu vou ter? 3 fatorial, que é o total de permutações aqui nesse universo onde as letras são diferentes, agrupados de 2 em 2, de 2 fatorial em 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Aí ficou a formulinha, ó, 3 fatorial, porque são 3 letras, dividido por 2 fatorial, porque eu tenho um grupo de 2 letras repetidas. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender aí? Vamos ver um exemplo melhorzinho agora, para vocês entenderem essa dinâmica acontecendo? Vamos pensar na palavra banana mesmo, que ela é mais complicadinha, que ela tem inclusive 2 grupos de letras repetidas, não é isso? Vamos lá, anagramas de banana. Um anagrama possível, eu não sei quantos que eles são ainda, né? Aliás, eu sei, são 60, a gente fez a conta, mas enfim. Um dos anagramas possíveis seria, por exemplo, sei lá, A, B, A, N, N. É um deles, não é? Perceba que eu tenho 2 posições para a letra N já fixadas nesse anagrama. Significa que ele vai dar origem, nós vamos para um mundo intermediário aqui, onde os As são iguais, mas os Ns são diferentes. Eu vou ter então A, B, A, N1, N2, ou A, B, A, N2, N1. Percebeu então que um cara desse, um anagrama, corresponde a 2 caras desse, onde os As são iguais e os Ns são diferentes. E por que 2? Porque é 2 fatorial, né? Nessas posições, e quaisquer que elas fossem, o raciocínio seria o mesmo. Não é só porque são as 2 últimas posições, quaisquer que fossem as posições das letras N, o raciocínio seria o mesmo. Eu tenho a primeira e a segunda, mais à esquerda e mais à direita. E eu tenho as letras agora N1 e N2 para encaixar nessas posições. De quantas formas diferentes eu posso encaixar isso daí? De quantas formas eu posso embaralhar N1 e N2? É 2 fatorial. Então, para cada um desse cara, aqui eu tenho 1, eu vou ter 2 fatorial desses caras aqui, ó. E para cada um desses caras, então vamos pegar o de cima, por exemplo, desses 2 aqui, vamos pegar o de cima, esse cara vai ter 3 posições para a letra A primeira letra, a segunda letra e a quarta letra, são letras As. Então, A, B, A, N1, N2, porque eu estou pegando só esse cara. Aqui seriam outras. E eu preciso encaixar agora A1, A2 e A3 nessas posições. De quantas formas diferentes eu posso fazer isso? De 6 maneiras diferentes, que é o 3 fatorial. Então eu vou ter o A1, A2, A3, N1, N2. A1, A3, A2, N1, N2. O N1, N2 não muda, porque eu estou pegando esse elemento aqui. Eu tenho 3 universos agora, né? O universo dos anagramas, esse universo onde os N são diferentes e os A são iguais, e esse universo agora onde todos são diferentes. E assim vai. A2, A1, A3, A2, A3, A1 e aqueles que começam com A3, não é? O A1, A2 e o A2, A2, A1, N1, N2. Só com N1, N2. N2 e N1 são outros 6. Perceberam? Então, um cara desse me dá 2 fatorial cara desses. Desses aqui, onde os A são iguais e os N são diferentes. E cada um desses me dá 3 fatorial caras desses aqui, ó. Ok? E aí eu cheguei no universo onde todas as 6 letras são diferentes. Todas elas. Os A são todos diferentes, os N são todos diferentes. Ah, bom, nesse universo, eu sei o total. Total de anagramas, total. É 6 fatorial, correto? De 6 em 6, né, de 3 fatorial em 3 fatorial, eu consigo um cara desse. Então, qual que é o total de anagramas que eu tenho nesse universo aqui, ó? Eu tenho 6 fatorial ao todo, né? Aqui eu tenho 6 como um exemplo, mas eu vou ter 720 ao todo, né? Aqui são 6 exemplos dos 720 possíveis, onde as 6 letras são diferentes. Eu tenho 6 fatorial desses caras aqui. Vou agrupando de 3 fatorial em 3 fatorial, de 6 em 6, onde os As aparecem nas mesmas posições, e eu vou ter, para cada 6 desse, um cara desse universo. Então, quantos caras desse universo eu vou ter? Eu vou ter o meu 6 fatorial dividido por 3 fatorial, beleza? Porque desses caras aqui eu vou agrupando de 6 em 6, cada 6 me dá um aqui, nesse universo. Então, ao todo, nesse universo aqui eu vou ter isso aqui. Bom, mas nesse universo aqui eu vou agrupando agora de 2 em 2. Para cada 2 eu tenho um cara desse aqui. Então, quantos caras desse aqui eu tenho? 6 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial, que é a formulinha ali. Tá bom, pessoal?
uma técnica um pouco mais avançada, procurei explicar da melhor forma possível. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer problema, avisem nos comentários. Forte abraço, tamo junto.